Olá, sejam bem-vindos ao canal Marco um Encontro. Eu sou o Marco Renes e antes de apresentar o meu convidado da semana, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal. É muito simples, é só clicar aqui nesse botãozinho e pronto, já estão inscritos. Se você clicar no sininho, você passa a receber também as notificações, ou seja, você vai ser avisado cada vez que tiver um vídeo novo no canal, ok? Também deixa o seu like, o dedãozinho assim para cima, ó. Pode deixar agora mesmo, no começo do vídeo, não tem problema nenhum. Por favor, comentem, seus comentários são muito importantes para mim. E também compartilhem, porque os seus amigos, os seus familiares também merecem ver um pouquinho de conteúdo bom, não é? Então, dito isso, eu quero apresentar para vocês hoje a entrevista de um jovem paulista de 27 anos, Kaique Castro, que é um jovem muito especial. É um jovem que veio trazer para a gente uma visão boa, positiva, de um assunto que ainda é muito tabu, né? Ele é portador do vírus HIV, ele é soropositivo. E ele veio contar pra gente como é viver com esse vírus, como foi descobrir, como é o tratamento, qual o acesso, informações. O Kaique esclarece dúvidas, ele tem também uma conversa muito franca nas suas redes sociais com pessoas que buscam, que procuram o Kaique justamente para tirar as dúvidas, porque ainda é um tabu muito grande. O Kaique fala disso com muita propriedade, com muita segurança, apesar de tão jovem. É um rapaz que desenvolveu uma maturidade muito necessária para que ele pudesse conviver com isso com sabedoria e transformar uma experiência ruim em algo positivo para ele e para todo mundo que conhece o Kaique, né? Ele fala uma coisa bonita que vocês vão ver, que ele fez de um limão uma limonada. E é isso mesmo que ele fez. Ele transformou uma experiência muito ruim, muito negativa, em algo positivo, em algo inspirador e que ajuda muita gente. Então, gente, se segura aí, porque hoje marca um encontro com Kaique Castro. Olá, Kaique. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Oi, tudo bem? Tudo bem. Que prazer. Obrigado por você ter aceitado o convite da entrevista. Obrigado, porque eu sei que é um assunto bastante delicado, mas que eu acho que você lida com muita grandeza, com muita dignidade. E é isso que a gente precisa, né, Kaique? Exemplos de dignidade, de grandeza. Não que a gente seja melhor que alguém, mas eu acho que as experiências que a gente passa, encara de frente e aprende com elas, isso serve de inspiração para todo mundo, não é verdade? Sim. Então, pode falar. Eu que agradeço primeiro o convite, o espaço, né, no seu canal, de estar podendo falar um pouco sobre isso. E realmente é algo que não se fala muito, e esse tabu todo é justamente pela falta de informação. Então as pessoas têm medo de falar disso e aí só vai crescendo uma coisa negativa em cima de toda essa realidade que a gente vive, mas que não é falada. Então é muito difícil pessoas igual a você dar espaço, dar oportunidade para que pessoas como eu conte um pouco de como é conviver com HIV. Então, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. E é isso mesmo que eu quero que as pessoas possam sentir quando assistir a tua entrevista. Que é o tipo de coisa que pode acontecer com todo mundo, como, sabe, é algo que vai um pouco além. A pessoa fala, mas só os promíscuos, só... Não, gente, basta uma vez, basta um acontecimento para que isso aconteça. Então, não tem esse perfil mais, né? Mas fala um pouquinho, antes da gente falar do HIV em si, que eu acho que é um assunto que vai render aí bastante papo para a nossa entrevista. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, Kaique. Né? Quem é o Kaique Castro, esse menino de 27 anos paulistano? Vamos lá, conta um pouquinho de você. Eu sou uma pessoa muito intensa, digamos assim, até demais, se atrapalha, né? Mas sou muito simples, não parece. Muita gente me julga como uma pessoa mais... Sei lá, me fugiu a palavra, mas eu sou muito simples. Sou muito tranquilo, sou uma pessoa disposto sempre a conhecer coisas novas. Por mais que eu não tenha interesse, eu vou lá e busco um pouquinho daquilo só para poder falar com sabedoria sobre aquilo, sabe? Mas, enfim, sou carinhoso, sou sonhador,
tenho muitos planos pela frente. Curso gastronomia hoje é uma coisa que eu amo muito e quero crescer muito nessa área. E basicamente é isso. Além de ser fofo desse jeito, né? Obrigado. Eu assisti, Kaique, uma live sua com a Mica, né? O Café da Mica. Isso. E eu adorei. Primeiro que eu gosto muito da Mica, eu acho que ela também faz um trabalho de divulgação bem legal, bem bacana. E gostei, ela é fantástica. E gostei também, Kaique, porque senti que você hoje em dia está muito à vontade para falar sobre isso, né? É tão difícil, porque quanto mais a gente precisa falar sobre isso, menos pessoas dispostas a falar a gente encontra, porque as pessoas se fecham com medo do que as pessoas vão julgar. Você descobriu com quantos anos, Kaique, que você era HIV positivo? Certo. Essa história, eu tô acostumado a ela contar já mais, assim, um pouco mais extensa. Posso fazer isso? Claro, por favor. Porque eu me apeguei tanto nos detalhes quando eu comecei a falar sobre ela, que agora eu não consigo contar ela tão crua. Eu tenho que me aprofundar nos detalhes. Por favor. Mas, enfim. Eu convivo com HIV, vai fazer dia 27 de dezembro, faz 4 anos. Eu tinha 24 anos na época. Eu era uma pessoa que eu não tinha conhecimento nenhum. Eu era totalmente leigo nisso. Eu sabia que minha referência mais próxima disso era Cazuza. Então, olha que longe que é aonde estava a minha cabeça. Estava bem ali nos anos 80, no final dos anos 80. Eu não tinha conhecimento atual sobre isso. E é igual eu falo para simplificar. É tipo câncer. Você sabe que o câncer ele tá aí, ele existe, ele é comum, mas você não tem informação sobre ele porque não é com você. Você só passa a buscar informação sobre alguma coisa, se aprofundar nela, quando realmente é com você. Fora isso, não. Então, eu sabia dessa doença, mas eu me julgava... Eu era medíocre na época, eu me julgava, sabe, uma pessoa autoimune? Tipo, isso jamais vai acontecer comigo, nunca que isso vai acontecer comigo. Então, a gente acaba apagando a língua. Não sei nem se esse é o termo certo, mas a gente sempre acha que nunca é com a gente. E é aí que está o nosso erro. Como você falou no início do vídeo, é uma coisa comum que pode acontecer com qualquer um. Isso eu falei até para minha mãe quando eu expliquei para ela. Ela tem 3 filhos. Eu tenho quase 30 anos. Então, na época que ela me fez, estava no auge disso. Então, da mesma forma que hoje eu tenho, qualquer pessoa, até mesmo ela, poderia ter pego por ter feito sem camisinha. Então, realmente é uma coisa muito comum. Acaba sendo um pouquinho, sei lá, de sorte, mas não é aquilo que você falou de ser só pessoas promíscuas. Isso realmente é um tabu muito errado que a gente tem na sociedade. Qualquer um tá aí, como é que pode dizer? Tá aí, propício a isso. Mas, enfim, eu tenho há 4 anos, descobri dia 27 de dezembro, foi uma data que eu acho que eu nunca mais vou esquecer. Descobri não, eu contraí nesse dia. A pessoa que me passou, ela tinha... Eu fui descobrir isso agora, recentemente, tá? A gente se viu esse ano. Até então, quando o único contato foi ali, há 4 anos atrás, depois a gente não se falou mais. Ele sumiu e eu preferi sumir também. Acabou que o destino fez a gente se encontrar agora e eu tô com uma outra cabeça, então foi até ok. Mas, enfim, era uma pessoa desconhecida, foi uma pessoa de rolê que eu acabei conhecendo. E ele tinha recém-descoberto também. Só que cada um, quando descobre uma coisa dessa, acaba assimilando da sua forma. Eu precisei ficar recluso. Eu precisei de um tempo para mim. Eu precisei, sabe, me colocar num casulo. Ele já teve uma desenvoltura totalmente diferente. Ele descobriu isso, ele falou, desculpa a palavra, mas ele falou, foda-se, vou acabar com tudo e já era. Então ele não pensou nos outros, enfim, ele só pensou nele mesmo e no prazer que ia estar dando naquilo. Foi o refúgio dele. Errado pra caramba. Mas foi assim que essa pessoa conseguiu. E ele era bem mais novo, tá? Ele tinha 18 anos. Então acredito que para mim com 24 já foi difícil,
Se fosse com a cabeça que eu tinha com 18 anos, seria 3 vezes mais difícil. Porque dos 18 aos 24 eu ainda amadureci muito, acredito eu. Mas, enfim, contraí no dia 27 de dezembro e era uma época de festa, final de ano. Então eu fui para o Rio de Janeiro, com meus amigos do interior que estavam aqui em São Paulo, hospedado na minha casa. E essa pessoa me falou depois, falou, olha, vai fazer o teste de HIV. Aí eu falei, para que eu vou fazer isso? Ele não especificou, mas ele deu a entender que ele queria que eu fosse atrás para me cuidar, para saber. Aí eu falei, jamais isso vai acontecer comigo. Por que você está falando isso? Eu achei que ele estava suspeitando de mim, na verdade. Que não estaria errado também, porque seria ótimo da parte dele ter esse consentimento se ele não tivesse me passado. Mas eu ainda pensei, eu prejulguei, tipo, nossa, essa pessoa ainda tá desconfiando de mim. Enfim, mas eu não dei bola. Fui pra praia, fui pro Rio de Janeiro, fiquei lá o ano novo. Quando eu voltei, no dia 15 de janeiro, por aí, eu ainda tava com aquilo na cabeça. Eu já não estava mais falando com ele. Mas eu fiquei, será? Me deixou com uma pulguinha, sabe? Aí eu fui muito assim, não vai ser nada, não vai ser nada, não vai ser nada. Eu fui muito focado nisso. Acho que o pior de tudo no momento que eu descobri foi isso. Eu tava indo com uma cabeça esperando uma coisa e descobri outra. Mas aí eu não fiz o teste rápido, porque como fazia um tempo que eu já não fazia, eu preferi fazer o teste sorológico, que demora uma semana, mas te dá sífilis, hepatite, ele é mais complexo, mas também mais detalhado. Teste rápido, para quem quiser fazer. Eu fiz no Vale do Anhangabaú, na rua Líbero Badaró. Na frente da estação tem lá um CTA, totalmente gratuito. Você só precisa mostrar seu RG, faz o teste na hora ou faz para buscar de uma semana. Totalmente sigiloso também. Caso dê positivo, a partir dali você já tem todo um encaminhamento. Quem te entrega o resultado é o psicólogo. Aí, enfim, fiz o teste. Na hora que me passaram o resultado, eu não assimilei nada. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro, sabe? Eu fiquei em um estado de choque. Pela falta de informação, enquanto a psicóloga estava falando, eu estava me vendo num caixão. Essa é a realidade. Eu achei que eu não fosse sair. Eu achei que a cabeça da gente é tão louca nesses momentos de medo, junto à falta de informação, eu achei que eu não fosse nem sair dali. Eu achei que eu ia morrer antes de pegar o metrô, sabe? Só porque eu tinha acabado de descobrir. É muito doido, assim. Hoje, vendo dessa forma, eu ainda acho meio besta pela maturidade que eu tenho pós-HIV. Mas na época realmente foi muito difícil. Tanto que eu cheguei na minha casa, enquanto a doutora falou, eu não assimilei nada. Eu só queria sair dali. Eu tava até com vergonha. É uma coisa que me deu vergonha. Eu só queria sair dali. Eu cheguei na minha casa, eu acho que eu fiquei durante uns 15 minutos deitado no chão, em posição fetal, assim, me abraçando e chorando muito. Eu não sabia como que ia ser minha vida dali para frente, eu não sabia quanto tempo. Eu achei que eu estava já com um tempo predestinado de vida, sabe? Tipo, daqui mais, sei lá, um ano. Eu jurei na minha cabeça que ia ser algo assim, pela falta de informação que eu não tinha na época. Então, eu vi a cortina, assim, uma peça de teatro, se fechou, acabou minha vida. Aí, beleza, eu chorei, eu precisei descarregar muito. Tá aí uma forma de lidar diferente da pessoa que me passou. Essa pessoa, ela não teve o momento dela de pôr pra fora. Ela tá fazendo isso até hoje. Há 4 anos, colocando pra fora de tempos em tempos. Eu não, eu tive meu tempo de pôr pra fora ali na hora que eu descobri. Eu chorei por aquele luto e eu não choro mais. Entendeu? Eu sofri o que tinha que sofrer ali e eu não sofro mais. Tem pessoas que não conseguem assimilar dessa forma e lidar dessa forma. Então acaba sendo um sofrimento pro resto da vida. Ainda bem que comigo não foi assim. Porque eu já sou o drama em pessoa, então seria pior. Mas, enfim, eu descarreguei tudo que tinha para descarregar ali. Aí eu pensei, tá, eu posso morrer daqui a 1 ano, mas eu não sei. Então, se eu tô vivo agora e já passou todo aquele baque, eu tenho que seguir minha vida daqui para frente. Eu tenho que tomar um banho, eu tenho que comer, eu tenho que seguir minha vida. Então eu vou fazer o quê? Vou atrás de informação. Comecei a pesquisar. Quando a gente fala de falar sobre HIV, falar sobre AIDS, eu não falo isso da boca para fora, eu falo isso muito sério, porque se você for pesquisar
Se você terminar aqui comigo e for pesquisar na internet, você não acha coisas que realmente aprofundam nisso. Você acha termos técnicos. Você acha sites da saúde com termos técnicos super difícil, que na sua cabeça você já está naquele choque, você ainda assimilar palavras que você desconhece, é muito difícil. Você não encontra uma pessoa cara de pau igual eu, por exemplo, que está aqui falando como que é. Olha, tô vivo, faz 4 anos, tô muito bem. Você não acha isso, é muito difícil. Você acha os termos técnicos que fala de como é viver com isso e acabou. Então foi muito difícil eu conseguir pegar tantas informações e conseguir filtrar no que ia me ajudar ali. Eu não queria saber de remédio, eu não queria saber de nada disso, que era o que estava me mostrando. O termo técnico do remédio, estava me passando isso. Eu não precisava dessa informação. Eu queria saber como que era a vida de uma pessoa depois disso, depois do diagnóstico positivo. E isso eu encontrei depois de procurar muito tempo. E aí entra o Giovanni, que é uma pessoa que me ajudou muito, que em 2017, acredito eu, ele foi no programa da Fátima Bernardes, no Encontro com a Fátima, e falou sobre isso. E eu assisti o programa dele e entrei em contato com ele achando que a pessoa nem ia me responder. Ele foi uma pessoa que super me acolheu na hora. Eu estava desesperado, não tinha com quem conversar sobre isso, não tinha com sei lá, eu estava desamparado, eu tinha vergonha de falar disso. Então ele foi uma pessoa que me ajudou muito, me trouxe para a realidade de novo, colocou meu pé no chão e falou: você tá bem, tá aqui, eu tô vivo com isso, então tô saudável, tô ótimo, então você também vai ficar. Dali para frente eu comecei a me aprofundar mais, eu fui pesquisar, eu me bombardeei de informação, muita informação. Chegou uma hora que, depois de um mês mais ou menos, eu falei, gente, já não tava mais com aquele choque todo, tá parecendo uma professora estudando para dar aula, sabe? E sem estar com essa intenção. Aí foi onde eu falei, meu Deus, eu tô vivendo tanto HIV antes do tempo que eu já não tenho mais nada do que falar, meu assunto agora é esse. Aí foi onde eu até parei, falei, não, chega, já, por enquanto tá bom de formação, vamos continuar a vida mais leve. Porque eu tava me colocando uma pressão muito grande também. Porque na minha cabeça, eu pensava, tá, eu nunca pensei em esconder isso. Nunca pensei. Porque minha vida foi sempre muito exposta. Por eu ser assim, eu sou uma pessoa mais, enfim, não ligar para o que o outro pensa ou não. Isso desde o que minha mãe pensa ao que um desconhecido pensa, sabe? Então eu nunca tive esse medinho de expor a minha vida. Então eu sabia que isso também não seria uma coisa que eu iria guardar pro resto da minha vida, de forma alguma. Até porque depois que eu comecei a me informar e entender que isso não era o problema que eu achei que era, eu me senti na posição de, já que hoje eu carrego isso comigo, eu tenho que carregar informações também. Já que eu estou disposto a falar disso, eu tenho que saber suprir dúvidas medíocres, porque não são dúvidas que eu não vou saber responder, são dúvidas medíocres, de verdade. São dúvidas que eu tinha antes. E é o básico do básico que a gente não sabe. Aí foi o que eu fiz. Eu me bombardeei de informações e comecei a falar para um grupo de amigos meus, inclusive sua filha tá nele, a Monique foi uma das pessoas que me ajudou, assim, diretamente no início. Foi uma pessoa que me deu muito apoio. Esse grupo em si todo, sem informação nenhuma também, porque nenhum deles ali sabia mais do que eu no momento, e eu já não sabia muito. Quero que isso seja um tabu para mim. Minha mãe tem que saber. Minha mãe sabendo, eu informando ela, o resto do mundo não me importa. Ela só precisa saber pela minha boca. Só que eu sabia que seria muito difícil falar. Até porque ninguém espera isso, ninguém quer uma coisa ruim para o seu filho, para a pessoa que você ama. Eu lembro até hoje que eu estava falando disso, eu comecei a falar disso, começou a passar no Jornal Nacional uma pauta de HIV e AIDS. Eu perdi na hora a coragem, e eu e minha mãe na sala, assim. Eu perdi na hora a coragem. Mas, enfim, enfrentei, já falei, tá vendo esse assunto? Então. Aí, a raiva da minha mãe é compreensível, porque a raiva dela foi que eu não fui atrás dessa pessoa. A raiva dela foi essa, que eu não me vinguei, digamos assim.
Só que foi o que eu expliquei para ela. E realmente isso aconteceu. De primeiro momento, eu quis muito colocar a culpa nele e me livrar da culpa, sabe, na minha cabeça. Falar que a culpa é dele, ele que passou isso. Só que aí eu percebi que eu iria esquecer de me cuidar e só culpar uma outra pessoa. E eu faria isso para quê? Para me enganar no momento. Porque não era o certo. Porque eu sabia que a culpa também era minha. Foi igual eu falei pra minha mãe. Eu falei, tá, se for para jogar um pouquinho mais para ele, foi 40% de culpa minha e 60% dele. Porque ninguém me obrigou a transar sem camisinha naquele dia. Entendeu? Então eu também não tive uma consciência e um autocuidado comigo mesmo. Ele foi muito filho da puta por realmente não... por saber e deixar levar dali pra frente. Mas eu também fui comigo mesmo. Por achar que, enfim, eu sou autoimune e nada vai acontecer. Mas, enfim, eu informei bastante minha mãe. Tranquilizei ela, porque o primeiro pensamento foi justamente daquela época lá de trás. Minha mãe tem 50 anos hoje. Então, ela pegou aquele auge, sabe? Ela perdeu pessoas próximas para essa doença. E depois disso, não se falou mais. Dos anos 2000 para cá, não se falou mais disso. Então, morreu quem tinha que morrer no 1990. Em 96, criaram um remédio. Em 1996, criaram um remédio e parou de se falar disso. Então, até para minha mãe, que viveu aquela época, a cabeça ainda estava lá. Ela não sabia como que tinha sido o progresso disso tudo. Então, foi difícil fazer ela entender que estava tudo bem. Mas minha mãe é uma pessoa que me apoia muito. Meu avô, de 83 anos, é uma pessoa que me abraçou muito com isso, sabe? E me dá forças. Enfim, eu só tenho a agradecer as pessoas à minha volta. Eu falo que eu vivo numa bolha. E eu amo viver nessa bolha. Porque se falam mal de mim lá na frente, eu não vejo, porque eu tô preso na minha bolha. Então, isso é perfeito. Ajuda a gente na nossa saúde mental, sabe? E basicamente é isso. Bom, eu falo pouco, né? Não, mas você pintou um quadro muito importante, muito claro, de uma caminhada que eu acho que as pessoas que descobrem, que se confrontam com esse problema, passam, é muito semelhante, né, Kaique? Primeiro, você ir atrás, né? Como você disse. Por quê? Você foi atrás porque puseram uma pulguinha aí atrás da sua orelha. Ou seja, para mim eu vejo uma mensagem clara, né? Porque e se não tivesse essa pulguinha na orelha? Será que talvez você fosse esperar aparecer os primeiros sintomas? Porque uma coisa é HIV, outra coisa é AIDS. Sim. Né? O HIV é um vírus que vai destruir o seu sistema imunológico e você vai estar, então, vulnerável a uma série de doenças, entre elas a AIDS, que é a evolução desse quadro. Né? Exatamente. E aí, quando você vai procurar ajuda, quando você se contamina, a tua chance de se transformar numa pessoa forte e resistente a todas as doenças oportunistas que podem aparecer é 100%. Então, assim, eu vejo uma mensagem muito clara que eu queria que as pessoas que estivessem vendo essa entrevista pusessem na cabeça. Gente, não espera ter uma pulguinha atrás da orelha. Né? Vai atrás... Os exames, o Brasil é referência no tratamento mundial do HIV e começa no diagnóstico, começa em você procurando saber se você é uma pessoa que sempre transou usando preservativo, eu acho um pouco difícil que isso, né, seja uma realidade, mas pode ter uma pessoa que nunca transou sem preservativo. Tudo bem. Precisa ver o que é esse conceito de transar também, se a pessoa pensa só em penetração, porque existem outras maneiras de contaminação também. Então, assim, vamos botar a cabeça, né, em ordem, vamos enfrentar as coisas com clareza e buscar, sim, fazer o exame, porque o exame vai te trazer muita chance de você viver uma vida absolutamente normal, tranquila, feliz e saudável. Saudável mesmo, porque a pessoa, quando faz o tratamento, toma medicação,
ela passa a ser indetectável, ou seja, ela não tem rastro, não tem vestígio nenhum do vírus no seu corpo. Ela não contamina ninguém e ela passa a ser uma pessoa que, por força da experiência, como você mesmo disse, né, Caio? Aprende a lidar com essa situação, aprende a se cuidar mais, né? Então, assim, de todas as maneiras, de tudo que você falou, que foi muito lindo, da evolução, do que você aprendeu, do que você foi atrás, da tua experiência, eu acho que a principal mensagem que precisa ficar para todos gente, vamos fazer o teste, não tem que ter medo, né? Tem que ter medo, sim, de contrair alguma coisa que você não consiga controlar depois, né? Isso do teste é bem bacana falar, porque depois que eu comecei a estudar um pouco disso, eu comecei a descobrir uma coisa que eu desconhecia. No Brasil, realmente, o Brasil é referência quanto a isso. Eu não troco o governo, eu não troco o sistema de saúde público que me dá os remédios, eu não troco o sistema de saúde público pelo privado aqui no Brasil. Eu não troco, o tratamento realmente é excelente. Isso do teste, o índice hoje de pessoas que morrem por AIDS, por doenças oportunistas, são mulheres, justamente pelo preconceito criado lá atrás. Porque, sim, não vamos ser hipócritas aqui. Os homossexuais, os gays, eles não foram os transmissores do HIV, mas eles foram o primeiro grupo a se contaminar com isso. Podemos colocar assim, vamos supor, de uma forma mais leiga, é tipo a Covid. A Covid, ela vai pegar todos os tipos de pessoa, só que o mais vulnerável ali estava sendo as pessoas acima de 60 anos, grupo de risco. Não que os gays fossem grupo de risco da época, mas é igual eu falei na live da Mica. Naquela época, 1980, tinha um machismo tão grande que a mulher, ela já era casada com um cara quando ela engravidava com 16, 17 anos. Então, a mulher não tinha experiências sexuais, digamos assim. Agora, o homem gay, ele estava numa época de libertação. E a gente sempre foi mais para frente. Isso a gente não pode negar. Então, a gente meio que começou a ter vivências que casais héteros, e principalmente mulheres, não tinham na época. Por conta do machismo que tinha todo em cima disso também, que era muito mais forte. A mulher não tinha voz. Só que naquela época, até hoje, o que ficou na cabeça das pessoas? É doença de viado. É isso que você mais escuta. Então, hoje, o que acontece? Muitas mulheres morrem porque descobrem na fase tardia. Muitas mulheres. O maior índice aqui no Brasil são de mulheres. Justamente porque, se você olha para uma mulher, isso você, no seu cotidiano, com pessoas mais velhas, mais novas, primeira coisa que é a preocupação delas quando elas estão sem camisinha é o quê? É o anticoncepcional. Nenhuma mulher pensa, nossa, transei sem camisinha, vou fazer o teste de HIV. Não, elas pensam, nossa, transei sem camisinha, tô grávida. A preocupação delas é essa só. Então, o que adianta elas tomar um anticoncepcional e não ir fazer o exame? Não adianta nada. Exato. Então, muita mulher morre morre por decorrência do HIV, morre com AIDS ou com alguma doença oportunista, justamente pela falta de fazer o teste. É ruim se der positivo? Só que é menos pior do que se você não souber. Entendeu? Se você sabe, se você tem um problema e você sabe desse problema, você começa a querer resolver ele ou sabe tocar ele dali pra frente com você. Agora, se você tá no escuro e você quer continuar no escuro, uma hora bate de frente com a parede. É verdade. Então, tem muito esse preconceito. Muitas pessoas acham que ainda é uma doença de gay, né? Não digo nem LGBT, doença de homem. Então, é doença de gay e não se cuidam. Esse é o maior problema. E é tão simples. A verdade é que é isso mesmo que eu ia entrar agora. Quer dizer, uma vez consciente do resultado, o tratamento, as pessoas imaginam, até porque nos anos 80, no começo do combate contra a AIDS, contra o HIV, eram remédios pesadíssimos, eram coquetéis, como chamavam, que a pessoa
tinha um efeito colateral horrível, tenebroso. Então, assim, as pessoas, obviamente que isso no consciente coletivo criou um pavor, né? Talvez fosse melhor nem saber, porque o tratamento é tão horrível e às vezes realmente não dava em nada, né? Exatamente. Hoje em dia, como é isso, Kaique? Como é esse tratamento? Ele é simples? Como é que é? Ele é simples demais. Tanto que, assim, termo coquetel, ele é usado lá de trás. Eu, particularmente, é usado por profissionais, inclusive, mas eu, particularmente, não gosto muito. Mas isso é meu, pessoal. Porque são 2 remédios. Aí, esses 2 aqui, esses 2, vou mostrar pra você. Ó, eu tomo eles diariamente, não tem efeito colateral nenhum, não afeta em nada a minha rotina. Pelo contrário, o efeito dele no meu organismo não é matar o vírus do HIV, até porque o vírus não morre, ele está ali no seu corpo para sempre. É fazer com que o vírus não se multiplique mais. Esses 2 remedinhos. É fazer com que o vírus não se multiplique mais e automaticamente ele tem o complexo de vitamina. Então ele me deixa muito mais forte. O meu sistema imunológico hoje, ele está muito mais forte do que há 4 anos atrás. E eu até brinco com pessoas mais leigas nesse assunto, porque quando você fala que você tem HIV, para uma pessoa que não sabe, ela já olha para você e fala, nossa, tadinho. É esse pensamento, sabe? Tipo, nossa, coitado. Mas como que você vive? É muito assim. Para quebrar já a pessoa, eu também sou um pouquinho mais grosso, né? Eu já falo, olha, na boa, eu tô mais ciente da minha saúde do que você. E eu não tô mentindo nisso. Faz quanto tempo que você não vai no médico? Eu vou de 3 em 3 meses. Então eu tô muito ciente da minha saúde, sabe? As pessoas, elas não têm mais hábito de ir no médico, elas não têm costume de fazer exames. Eu, pelo menos, se eu tiver qualquer probleminha daqui pra frente, eu sei, porque é uma rotina minha. Mas questão de tratamento em si não me afeta em nada. Continuo bebendo socialmente como eu faço quando eu saio. Minha rotina continua a mesma. Eu só me adaptei a tomar os 2 remédios por dia. Mas isso também é muito fácil. É importante falar sobre isso também, né, Kaique? Para as pessoas desmistificarem um pouquinho, né? Porque Sim, o tratamento... faz 4 anos que eu não pego uma gripe. O que na verdade, eu pesquisei bastante também, conversei com muita gente, até para não falar nenhum tipo de bobagem, e percebi que a maioria das pessoas, inclusive médicos, o que eles falam é que o tratamento fortalece de uma forma tão intensa o seu sistema imunológico que outras doenças, até que normalmente você estaria suscetível, por uma questão normal, você acaba ficando muito mais resistente. Então, você passa a... Obviamente que tem que lembrar que isso, as pessoas que se cuidam e tomam o remédio religiosamente, porque o médico também me falou que se você ficar um dia sem tomar, é um dia que conta, é importante na sua vida. Então, assim, não pode realmente, tem que observar a constância, que é o que faz com que o seu sistema entenda que ele está recebendo um auxílio para ser mais forte. Então, é importante esse tipo de informação também. É onde eu entro com bebida alcoólica, por exemplo. Eu posso beber, que não vai afetar no meu tratamento. Mas por quê? Porque eu bebo meu remédio todo dia. Então, eu não tenho falha com ele. Ele é um remédio que ele está ali combatendo o vírus do HIV consecutivamente, todo dia. Então, já se eu falhar um pouco no remédio e querer beber, eu já estou tendo uma difusão dentro do meu corpo. Então, isso não é bacana. Então, toda essa segurança que eu tenho hoje é por conta da medicação diária, que não afeta em nada, né, na minha rotina, enfim. Só tenho a agradecer esse remédio. É um tratamento caríssimo fora do Brasil. Acredito que Portugal nem tanto, porque eu cheguei a me informar. Mas Portugal é totalmente gratuito também. Eu cheguei a dar uma pesquisada, mas eu vi que nos Estados Unidos em si, ali é mais puxado, sabe, o tratamento. Por questões de... como é que posso dizer? É uma coisa que estava desde antes também. Antigamente, quando surgiu o remédio nos Estados Unidos, pra gente até demorou para chegar. Mas graças ao sistema de saúde público, a gente conseguiu agarrar esse remédio para a população.
Lá nos Estados Unidos, eu lembro que quando eu cheguei a ver isso em séries e cheguei a pesquisar. Antigamente, quando uma pessoa morria e ela fazia uso do medicamento, os enfermeiros furtavam o medicamento que aquela pessoa tinha e entregavam para mais pobres ou vendiam. Porque realmente, até hoje lá é um tratamento caro e antigamente era um tratamento elitista. Então, só que quem era rico e com HIV que tinha acesso a medicamento. Quem era pobre com HIV, não. Aqui no Brasil, gente, o Brasil pode ter falhas em milhares de pontos, e tem mesmo, mas assim, o SUS, defendam o SUS. Ele é maravilhoso, sem ele eu pagaria muito caro por esses remédios. Questão de HIV, é como você falou, o Brasil é referência, ele não te deixa na mão em nada. Eu só acho que o que acontece é que falamos pouco disso, mas aí engloba muita coisa, não só o Ministério da Saúde. A gente precisa da mídia, a gente precisa de grandes emissoras, enfim. O que tá se passando hoje, que eu sou totalmente contra, é aquele, não sei se você chegou a ver essa propaganda, um remédio que você fura o dedo ou põe a saliva e você descobre se está com HIV. Não ouvi falar nisso. Eu já tinha ouvido falar dele, mas eu achei que ia demorar mais tempo para chegar no Brasil. Sou totalmente contra, eu acho ridículo, eu acho péssimo esse remédio. Esse remédio não, desculpa, esse teste. Você compra na farmácia, você vem na sua casa, você fura o dedo, coloca a saliva, em 5 minutos sai se você tem HIV ou não. Por que eu sou totalmente contra isso? O sistema de saúde do Brasil, ele faz todo um englobamento para você ter... quando eu fui saber desse teste, era uma psicóloga que estava ali disposta para me atender. Não é a recepcionista que te dá esse resultado e fala, tá aqui, se vira daqui para frente. Não, é uma psicóloga. Dali você já tem informação de como continuar dali para frente, aonde você vai se tratar, qual o lugar mais próximo da sua casa, aonde você quer pegar remédio, você quer auxílio com psicólogo ou não, porque é gratuito, quais são os direitos na sua cidade em questão de transporte público para você não ter desculpa de não ter dinheiro para buscar seu remédio. Então, assim, é muito, muito, desculpa a palavra, é muito foda. É muito complexo. Eles fazem um trabalho maravilhoso, sabe? Para te acolher. Agora você faz esse teste na sua casa, morrendo de medo. Você furou lá o dedo, deu positivo. O que você vai fazer? Tem gente que vai se matar. Essa é a realidade. Eu concordo com você. Se chega até mim pessoas que tiveram resultado entregue por psicólogos, todo encaminhamento, chega para mim no privado, sabe? Pessoas que me veem me expondo na internet e fala, escuta, eu quero me matar, me ajuda. Eu não sei o que fazer. Então, isso pessoas que já tiveram um pré-encaminhamento. Imagina você descobrir na sua casa. Você já não tá vendo a sua cabeça, sabe? Você já tá com seus problemas. Enfim, não é um teste de gravidez, sabe? Não é uma vida. É a mesma coisa de você descobrir um câncer na sua casa fazendo um teste sozinho. Não existe isso. Eu concordo com você. Eu consigo compreender até a intenção de um teste desse, que seria preservar, né, a pessoa que não quer se expor de alguma forma, mas nós não estamos falando, como você bem disse, de um teste de gravidez. Nós estamos falando Exatamente. de um teste que vai mexer com toda a sua parte psicológica. Então, é importante, sim, a estrutura que o SUS tem para poder dar essa notícia, para poder fazer esse diagnóstico, e é um trabalho fantástico. Kaique, a gente vai caminhando já para o final. O tempo parece que passa assim, né? Mas foi rapidinho. A gente já está 40 minutos falando. Eu queria dizer que profundamente grato, porque eu tenho certeza, da mesma forma que me impactou tudo que você falou, vai impactar também pessoas que estejam nesse momento passando por esse processo, que estejam se descobrindo, ou até que tenham medo de buscar, para que percam esse medo. Né? Desculpa te cortar. Não, por favor. Depois que eu comecei a expor isso, digamos que de um ano para cá, que ficou uma coisa mais forte, que eu comecei começou a repercutir mais as coisas que eu posto, juro por Deus, em uma semana vem pelo menos 3 pessoas, assim,
desesperadamente pedir ajuda. Então, gente, saibam que vocês não estão sozinhos, tem pessoas aqui com vocês. Você não precisa sair contando também, não precisa ser eu, tá? Não precisa sair falando por aí. Essa é a minha forma de lidar com isso. Você pode ficar quietinho na sua, você escolhe, a vida é sua. Mas existe pessoas como vocês, tá tudo bem, se cuidem, parem de se sabotar. Eu falo que eu fiz do limão uma limonada. Então eu sou grato, de verdade. É ridículo falar isso para uma doença, mas eu sou grato porque eu consegui extrair tudo de bom disso. Para você, talvez que não tenha, não consiga ver um lado bom nisso tudo, mas para mim eu tive que ver, porque dali para frente era isso que eu tinha. Então eu consegui extrair, fazer do limão uma limonada e eu cresci em cima disso. Então eu poderia ter tido dois caminhos, ou me diminuir muito com esse diagnóstico, ou crescer em cima dele. E ainda bem que eu tive força e cabeça para crescer em cima dele, e hoje eu sou uma pessoa muito mais madura, muito mais autoconfiante. Particularmente falando, eu tenho outras prioridades que antigamente eu não tinha. Então, assim, se cuidem, só isso que eu tenho que falar. Se cuidem, se cuidem, se cuidem. A primeira coisa que as pessoas pensam quando descobrem o diagnóstico é em auto-sabotar, sabe? Largar a mão de si mesmo. Se você não fizer por você, não vai ser seu amigo do lado que vai fazer. E ele nem tem que fazer, é você primeiro. Compra a sua briga, a sua caminhada, que as pessoas vão começar a te abraçar. É isso mesmo. Você tem algum canal, Kaique, que você regularmente posta as suas dicas, as suas mensagens? Eu acho isso tão bonito, tão importante, que se for o caso de você ter esse canal, a gente vai divulgar aqui. Se você não tiver, tá aí a sugestão para que você faça isso. O YouTube hoje é uma ferramenta maravilhosa que dá voz democraticamente, sem nenhum tipo de restrição, de censura. Então, assim, tem algum canal? Então, eu tenho um canal, mas tem 3 vídeos só. Porque, na verdade, iria ficar uma coisa... Teve um dia que eu acordei assim, eu falei, quero falar sobre isso, vou começar um canal. Criei muita coragem. Eu não sei como que eu tô falando aqui com você agora, tá? Pra ser bem sincero. Porque eu tenho muita vergonha. Eu gosto de falar disso, mas eu falo pessoalmente, ou quando dá os 5 minutos que eu falo, vou fazer um textão. Vou fazer as pessoas que me seguem encher o saco delas com HIV. É isso que eu vou fazer hoje. Eu acordo assim. Faço muito texto referente a isso no Facebook, acredito que você já tenha visto alguns, e também no Instagram. No Instagram mesmo eu tenho um story que é somente para falar de HIV, que é onde eu coloco, eu acho que fica uma coisa mais natural do que eu gravar um vídeo sempre postar no YouTube. Então, ali eu tô sempre falando de alguma coisinha de HIV, sempre ajudando, e a partir dali vem muita gente atrás de mim, e eu já tenho pelo menos aquele, como é que pode dizer, aquele materialzinho que eu falo, ó, olha ali, daqui a pouco você fala comigo, olha ali e volta aqui. Aí a pessoa fala, nossa, já me ajudou muito, desculpa, sabe, te encheu o saco, as pessoas sentem até mal por estar vindo perguntar isso, mas é porque realmente não tem pra quem. E acaba ajudando. Então, assim, eu tô fazendo pouquinho, mas pelo menos na minha volta, as pessoas que estão acompanhando, eu sei que já tive um progresso bem grande, sabe? Então, o canal em si eu não alimento, mas tenho meus stories lá no Instagram. Olha, Kaique, eu queria dizer para você que se cada ser humano, né, e nós somos hoje em quase 8 bilhões de seres humanos no planeta, se cada um de nós tivermos a preocupação de, com a nossa experiência, impactar uma pessoa, se a gente conseguir ajudar uma pessoa, você imagina o efeito em cadeia que isso gera? Então, assim, o seu exemplo, ele é lindo, ele é digno mesmo de ser enaltecido, de ser divulgado, porque você faz as coisas com interesse genuíno de mostrar para as pessoas que existe luz no final do túnel, né? Existe vida após o diagnóstico de HIV positivo, e uma vida até que pode ser muito melhor do que talvez fosse antes, né? Então, assim, eu acho que a grande mensagem que fica dessa entrevista é exatamente isso, gente. Se vocês talvez não tiverem a preocupação de buscar, de se cuidar
por vocês, né? Talvez haja aí algum problema de amor próprio, porque existe muita gente que não consegue se aceitar, se amar como é. Mas através do exercício do amor ao próximo, através de você ajudar alguém, você vai descobrir o amor por você mesmo, porque você vai ver gente estranha te amando, gente que nunca te viu te amando. E aí você vai falar, pô, então eu devo ter alguma coisa de bom aqui dentro. E aí você acaba exercitando o amor próprio. Então, assim, parabéns. Parabéns combustível, na verdade. Exato, exatamente. É o que alimenta a nossa vida. Então, assim, parabéns pelo teu exemplo, parabéns pela tua militância, ainda que não assumida, por uma vida melhor das pessoas que são soropositivas. Parabéns por tudo aquilo que você tem trazido de bom para esse mundo no que diz respeito ao impacto que você causa nas pessoas. A mim, me causou um impacto de muita grandeza, apesar de uma pouca idade, eu ver um ser humano que tem tanta maturidade. E você falou uma coisa certa, que não é nada babaca de agradecer ao vírus, porque talvez tenha sido exatamente o HIV que fez o Kaique Castro, esse homem grande, bondoso e que tem exemplo para dar na vida. Então, obrigado. Eu também agradeço a isso. Obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade e pelo espaço também de estar falando um pouco disso. Muito obrigado por todo o carinho. Sempre, Kaique. Eu tenho certeza que esse é um assunto que não vai se restringir só a isso, porque inúmeras novidades vão surgir, e eu tenho certeza que você também vai evoluir muito no que diz respeito a a militância. Então, assim, eu quero poder contar com você e quero que você conte com o meu canal para que a gente sempre divulgue isso. É muito importante as pessoas estarem certas de uma coisa só. A única coisa que protege o ser humano é a informação. Exatamente. É o que protege o ser humano. Tanto que o preconceito, na minha perspectiva, é a falta de informação. É a ignorância. A ignorância Exatamente. É a fonte de todo tipo de preconceito. Exatamente. Então, olha, queridão, um beijo no teu coração. Mais Obrigado. uma vez, obrigado. E, bom, a gente está sempre por aí. Sempre que você precisar divulgar alguma coisa, conte com o canal Marca um Encontro. Pode deixar. Sempre que precisar, estou aqui também. Obrigado. Tá bom, querido. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.